Capítulo 203 Grão-Duques Demoníaco Agares 3 Você aumentou dramaticamente o seu conhecimento sobre fatores demoníacos. Depois que Yonvou terminou de deixar traços falsos e plantar evidências perto do lago, ele rasgou o livro em suas mãos. Eram os registros de Jiroy, que Yonvou tinha recebido como recompensa por matar o dinossauro ceratopsiano. Você destruiu os registros de Jiroy, parte 2. O uso adicional do artefato se tornou impossível. O item oculto está sendo revelado. Os registros de Jiroy pareciam com um diário antigo e só revelava sua verdadeira aparência depois de ser rasgado. A mão direita de Yonvou rapidamente absorveu o papel frágil e uma insígnia preta apareceu em sua palma. Parecia com uma cabra da montanha com um par de chifres. Você adquiriu a habilidade Estudos Demoníacos. Estudos Demoníacos Rank D Proficiência 0,0%. Descrição: registros do caçador de demônios Jiroy que observou os demônios sua vida inteira. Você pôde pegar emprestado o poder de um demônio do 98º andar através de magia negra. Conforme sua proficiência for aumentando, você poderá fazer contratos com demônios mais fortes. Atualmente, partes dos estudos estão faltando. O rank será aumentado quando as outras partes forem encontradas. Encantamento demoníaco. Depois de pagar um preço, você poderá criar a energia demoníaca necessária para a magia negra. Como condição, você precisará encontrar um livro de habilidades para usar magia negra. Veneno demoníaco. Você pode criar o veneno puro que só espécies demoníacas e demônios usam. A quantidade depende das suas propriedades sombrias ou o seu entendimento dos fatores demoníacos. Já que o rank de Yonvou era muito baixo, ele só conseguia acessar essas duas opções, mas ele não estava muito preocupado. Adquirir a habilidade era a coisa mais importante, pois era fácil de se comprar magia negra nos leilões. Como a maioria das pessoas não conseguia usá-la tão facilmente, o fornecimento frequentemente ultrapassava a demanda. E é claro que Bo vai se aproveitar mais disso, já que o encantamento demoníaco e o veneno demoníaco são grandes conquistas. Tudo de que ele precisava eram os corações do dinossauro ceratopsiano e as flores demoníacas roxas para aumentar os fatores demoníacos que possuía. A quantidade de energia demoníaca e de veneno demoníaco que ele ganharia seria de grande ajuda, não só para os espíritos familiares, mas também para várias habilidades que ele já tinha em mente. No entanto, ele tinha que usar os estudos demoníacos com cuidado. Manipular energia demoníaca significava que você ficaria mais próximo dos demônios e isso não era nada bom. Yonvou só precisava de poder e não estava interessado em mais nada. Yungnin, onde eu coloco isso? Punch e Dora mostrarão os corações. Yonvou abriu o entranha e pediu para que colocassem os corações dentro. Vamos deixá-los aqui dentro por enquanto. Depois que forem refinados, vou dá-los a vocês. Ei! Será que a força dos demônios vai se dar bem com esse chifre? Punch foi avisado diversas vezes que era perigoso tocar os estudos demoníacos, mas ele estava contente só de pensar que poderia ficar mais forte. Yonvou deu um sorriso e balançou a cabeça como se não tivesse nada que pudesse fazer. Esse cara nunca muda. Ufa! De qualquer forma, a luta foi foda. Com quem você estava lutando antes de ir? Os olhos de Punch de repente se arregalaram quando virou para ver algo. Edora e Yonvou viraram suas cabeças na mesma direção. Uma enorme onda de choque veio da direção do mundo ilusório de Bran e um tornado começou a rugir no céu. Bo! Yonvou imediatamente chamou Bo que estava em sua sombra e envolveu ele e os irmãos em uma barreira protetora. Achando que não seria o suficiente, ele usou a Aegis também. Apesar de estarem longe, os fortes ventos do tornado fizeram a barreira tremer. Punch e Dora se protegeram dentro da barreira de Yonvou com seus pergaminhos, desviando ocasionalmente de pedras ou árvores demoníacas que vinham voando na direção deles. O que estava acontecendo? O olhar de Yonvou não saiu do tornado. O mundo ilusório de Bran deveria ter sido suficiente para lidar com Elohim. Uma variável desconhecida havia aparecido. Mas o choque de Yonvou não desapareceu aí.
O tornado desapareceu repentinamente e foi substituído por uma densa escuridão. Energia mágica pura se espalhava em direção a ele, fazendo ter arrepios. Era um poder que estimulava automaticamente os sentidos de um dragão, energia demoníaca. Já que Yon-Vo sabia do círculo de transmutação e do círculo de selamento, ele não ficou muito surpreso com essa presença, mas se assustou quando percebeu que era familiar. Pertencia ao demônio que havia emprestado seus poderes ao irmão de Yon-Vo e até tentou persuadi-lo a fazer um contrato, só para sair de mãos vazias. Porque ele estava nos andares inferiores? Porque Agares. Ele se sentia inquieto e rapidamente abriu suas asas de fogo e partiu. Ele ouviu Punch e Edora gritando freneticamente para ele, mas não prestou muita atenção. Mais cedo ou mais tarde, você será meu. Na época em que seu irmão estava morrendo lentamente, resistindo ao veneno em seu corpo, Agares apareceu em um sonho através da conexão que tinham. Seu irmão simplesmente respondeu com um sorriso. Desculpe, Agares, mas não posso ser seu A. Como pode alguém que está prestes a morrer ainda ser tão arrogante assim? Mesmo que eu morra, tenho coisas que preciso proteger. Agares era extremamente obcecado pelo seu irmão, embora tivesse começado por causa de um simples motivo. Ele só queria prender um dos poucos sucessores dos dragões a ele. Yon-Vo estava tentando aprender a magia dos demônios através dos estudos demoníacos, e o ser que veio até ele foi Agares. Seu irmão e Vieira Dune, que estava ajudando, ficaram completamente chocados ao ver o grão-duques demoníaco dos 72 demônios de L'Infernal. Provavelmente foi quando Vieira Dune começou a ficar com inveja do seu irmão. Depois que Agares ensinou sua magia a Yon-Vo, ele sugeriu que Yon-Vo fizesse um contrato com ele para que pudesse compartilhar seu poder. Ele disse que se Yon-Vo não quisesse ser seu subordinado, poderia ser seu discípulo. Ele prometia todas as vezes que um grande futuro o esperava e que mesmo após a morte, ele receberia uma posição importante. No entanto, seu irmão sempre recusava sem nenhuma hesitação. Ele sabia que Agares queria seus fatores dracônicos e sua adaptabilidade perfeita. Agares ficou furioso por ter sido rejeitado por um meio-sangue que nem era um dragão, quando ele era uma entidade que era tão poderosa quanto os deuses superiores. Naquela época, Agares não tinha muito interesse nos andares inferiores e estava focado em um objetivo que estava tentando alcançar já fazia milhares de anos. Era raro ele querer algo assim e ter sido rejeitado deixou-o inquieto. Suas ofertas ficaram mais tentadoras, mas quando Yon-Vo continuou rejeitando-o, ele finalmente parou de entrar em contato. Yon-Vo considerava uma pena não poder mais aprender com Agares, mas ele já tinha aprendido a magia negra que precisava para ativar o quinto passo do despertar. Além disso, naquela época, a inimizade de Arthur com os 8 grandes clãs tinha piorado e problemas estavam surgindo dentro do clã. Quando Agares restaurou o canal entre eles, vários anos já haviam passado e Yon-Vo estava à beira da morte na casa do clã. Agares fez uma oferta final e ofereceu ajuda a ele. Se Yon-Vo aceitasse, a doença que estava destruindo seu corpo e alma desapareceria e Agares emprestaria seus poderes a Yon-Vo para que ele pudesse se vingar. Ele também fez uma oferta chocante de se responsabilizar por todos os limites das leis da causalidade no contrato. Havia leis que forçavam os deuses e demônios a ficarem no 98º andar para que não pudessem interferir em nada. E tomar a responsabilidade significava que Agares estava disposto a aceitar um grande dano ao seu nível. Agares nunca ofereceu isso a mais ninguém e a natureza de um mais forte sobrevive da sociedade demoníaca significava que pouquíssimos outros demônios haviam feito uma oferta similar. Por Yon-Vo, Agares suprimiu seu orgulho, preocupado que se Yon-Vo morresse, ele não conseguiria colocar suas mãos em algo que desejava pela primeira vez em 1000 anos. Mas Yon-Vo simplesmente o rejeitou pela última vez com um sorriso. Furioso, Agares foi embora deixando as mesmas palavras de quando ele havia chegado. Mais cedo ou mais tarde, você será meu. Foi por causa de mim. Enquanto Yon-Vo corria pela floresta que nem lembrava mais uma floresta, ele se perguntava se Agares o tinha reconhecido.
Não seria completamente estranho, já que vários deuses e demônios começaram a mostrar interesse por ele quando dominou o conceito de núcleos na vila da tribo dos Unichifres. Como os seres do 98º andar só podiam observar os andares inferiores, eles ficavam de olho naqueles que poderiam ter poder suficiente para serem seus apóstolos. Se eles estiveram observando Yonvou esse tempo todo, significava que eles já o viram tirar sua máscara. E já que Yonvou recebeu tanta atenção e amor de Agares, os outros deuses e demônios também devem tê-lo percebido. Seria razoavelmente lógico Agares considerar Yonvou como o substituto de Yonvou se percebesse quem ele era. Além disso, Yonvou já havia visto uma mensagem específica várias vezes. Uma mensagem dizendo que os demônios estavam tendo uma discussão depois de ouvir a sugestão de alguém. As opiniões dos deuses sobre Yonvou eram divididas de acordo com suas próprias preferências, mas a maioria das vezes eles mostravam interesse em nada mais. Mas se um demônio podia reunir todos os outros para falar sobre ele, provavelmente era alguém com uma posição importante. E se foi Agares? Então faria sentido ele usar a conexão temporária de Bran para sair do 98º andar. Não pode ser, mas quanto mais Yonvou pensava nisso, mais achava que não havia motivo para Agares aparecer pessoalmente. Ele enviaria um servo ou um demônio de baixo nível. Além disso, mesmo que Yonvou fosse o gêmeo de seu irmão, eles eram pessoas completamente diferentes. Um demônio que poderia ver o interior de uma alma não se interessaria por ele, mesmo que tivesse a mesma aparência do seu irmão. E se Agares o estivesse procurando, ele não estaria lutando com Bran neste exato momento. Ele teria tentado procurar imediatamente por Yonvou. O 23º andar já estava sob o controle de Agares e ele conseguiria capturar Yonvou facilmente. Mesmo após pensar tanto, Yonvou não conseguia pensar em uma explicação lógica. Que outra explicação você precisa além do fato de que ele é um demônio? Demônios são todos loucos e malignos assim. Já que não sabemos o que ele está planejando, deveríamos nos preparar para todos os tipos de possibilidades. Certo, Yonvou estava se aproximando do mundo ilusório de Bran, então despertou seu corpo dracônico. Ele sentiu escamas crescendo em sua pele e ativou seu equipamento mágico várias vezes para aumentar seu poder ao máximo. Ele sabia que não seria páreo nem para a unha do pé de Agares, mas não podia simplesmente ficar parado sem fazer nada. De repente, veio em sua mente a ideia de que ele poderia simplesmente sair do 23º andar e voltar quando Agares tivesse ido embora, mas ficou meio surpreso por estar correndo direto para a luta de alguém sem nem pensar duas vezes. Ele começou a ver nuvens negras flutuando no ar. Dentro delas, ele podia ver coisas desaparecendo, vislumbres de Bran e Kindred lutando violentamente. Eram os resquícios do mundo ilusório. Mesmo depois da barreira ter sido destruída, alguns pedaços ainda permaneciam como pós-imagens. Estavam ficando mais fracos e logo desapareceriam. Yonvou começou a expandir o alcance da sua percepção extrasensorial para examinar cada resquício. Cada um continha um forte vestígio e ele queria ver o que tinha acontecido alguns momentos atrás. Diversas cenas passaram-se pela sua mente conforme ele corria. O exército demoníaco estava por trás de Aether. E Kindred também. Yonvou franziu a testa. Ele não conseguia entender. Aether e sua família foram expulsos de Elohim e de sua própria espécie por causa do erro de seu pai, justo quando Aether estava prestes a ser coroado rei. Ele se esforçou para superar essa vergonha e como uma espécie superior, era mais orgulhoso do que ninguém pelo fato de ter sangue divino. Era impossível um cara assim se tornar subordinado de um jogador que ainda nem tinha se tornado um demônio. Mas no fim, não importava. Aether tinha sacrificado sua irmã gêmea e chamado Kindred e os outros dois bispos para lidar com a situação. Yonvou também tinha cometido um erro assumindo que só Elohim iria aparecer. Mas foi outra cena que o chocou ainda mais. Eu estava esperando Belial ou Dantalion. Por que você que apareceu? Não sei. O que acha? Bran estava gritando surpreso e ansioso com Agares que ria com desdém.
O resquício da barreira que continha Bram tremeu junto com suas emoções. Ele parecia desesperado, como se estivesse esperando que algo não fosse verdade. Do que você está falando, Bram? Acha que eu não sei a verdade? Agares simplesmente sorriu. Eu quero humano dracônico. É verdade que humanos dracônicos são como punhados de terra para mim, mas se for a criança do Asas Celestiais, então eu a quero. Yonvou não conseguiu ouvir mais nada depois disso. A única coisa que girava em sua mente era a criança do Asas Celestiais. A criança do Asas Celestiais. Yonvou tem uma filha. Capítulo 204, Grão-Duques Demoníaco Agares. 4 Você foi afetado pelo estado confusão O. O traço sangue frio foi ativado por um motivo não especificado. O traço sangue frio foi ativado por um motivo não especificado. O coração de Yonvou estava batendo como louco e sua respiração se tornou superficial e rápida. Sua mente se apagou, incapaz de registrar qualquer coisa. O diário não dizia nada sobre seu irmão ter uma criança. A única pessoa que seu irmão havia amado na torre era Vieira Dune, e depois de ter sido traído por ela, ele nunca mais abriu seu coração para mais ninguém. No entanto, uma pessoa tentou curar o coração do seu irmão. Ananta. Ananta teve um amor não correspondido pelo seu irmão por um longo tempo. Como a única humana dracônica da torre, ela sempre se sentiu solitária, mas ficou extremamente feliz quando viu alguém da mesma espécie. Seu irmão também era próximo dela, por causa do desejo de Calatus. No entanto, seus sentimentos por ela eram rigorosamente platônicos. Quando Ananta percebeu que não conseguiria conquistar o coração do seu irmão, ela partiu. A última vez que ela apareceu foi quando seu irmão estava sozinho na casa do clã e eles só conversaram sobre como estava a vida um do outro. No entanto, parecia que Ananta queria dizer algo ao seu irmão. Mas depois de toda a traição pela qual ele tinha passado, seu irmão foi extremamente frio com Ananta e ela foi embora sem dizer nada além de: farei de tudo para protegê-la. Ela estava falando de Sesha naquela hora. Agora que paro para pensar, Ananta parecia estar ferida seriamente e era como se ela estivesse sendo perseguida por algo. Quem será que poderia ser? O vestígio de Bran continuou a produzir imagens na cabeça de Yonvou. Ananta deixando um bebê recém-nascido nos braços de Bran. A pergunta de Bran sobre a mãe da criança. A exclamação de Ananta dizendo que a criança havia nascido de seu coração. Quando Yonvou chegou na parte dos pensamentos de Bran, ele finalmente entendeu todos os seus segredos enquanto eram reproduzidos em sua mente. Foi um erro que cometi me relacionando com um dragão simplesmente porque estava cansado das responsabilidades de um deus. Sinto muito pela criança, mas não queria reconhecê-la como minha. Fiquei sabendo de algum lugar que a criança cresceu saudável. Fingi que não a conhecia, mas ainda assim fiquei aliviado. Me disseram que a criança gosta de uma pessoa da espécie dracônica. É aquele cara chamado Yonvou. Ela acabou se apaixonando pela pessoa que aprendeu alquimia comigo. Que mundo pequeno. Ouvi dizer que a mãe da criança morreu sozinha em algum lugar. Finalmente percebi que as coisas que eu considerava emoções tolas na verdade significavam tudo para mim. Eu me enchi de arrependimentos por todas as decisões que tomei e amaldiçoei minhas escolhas. Eu queria ver a criança que ela tinha deixado para trás. Minha filha trouxe um bebê recém-nascido para mim e me chamou de pai pela primeira vez. Ela deixou o bebê aos meus cuidados. A filha de Yonvou e Vieira Dune. Vieira Dune havia escondido a criança de Yonvou dos olhos de todos, mas minha filha descobriu e fugiu com a bebê. Ela cuidou dela como se fosse sua própria filha e a chamou de Sesha, que significava resquícios. Talvez porque ela era o que Yonvou havia deixado para trás. Fiquei sabendo que minha filha estava lutando com bruxas em algum lugar. Yonvou também estava em guerra com os outros clãs. Eu não podia ajudar nenhum deles, nem mesmo minha própria filha. Eu tinha que proteger Sesha. Os vestígios de Bran eram todos sombrios e com arrependimentos. Yonvou finalmente entendeu. Entendi. Então foi isso que aconteceu. Bran não ajudou seu irmão porque tinha que ser indiferente, mas sim porque tinha que proteger Sesha. Foi pelo mesmo motivo que Ananta deixou seu irmão sem dizer nenhuma palavra.
Ela tinha que proteger Sesha das bruxas e impedir que Walpurgisnacht fizesse experimentos com ela. Ananta conseguiu salvá-la, mas não podia protegê-la de tudo, além de Sesha ser fraca e doente. Será que Ananta ainda estava lutando contra Walpurgisnacht em algum lugar na torre? Apesar de saber de tudo, Bran tinha que se conter. E para se redimir pelo que tinha feito com Jon Snow e Ananta, ele fez de tudo para curar Sesha. Bran se sentia responsável por tudo, mas havia claramente um culpado: Vieira Dune. Fogo queimava nos olhos de Jon Snow, cheios de uma raiva fervente. Mestre, acorda pra vida, seu idiota. Ele ouviu a voz áspera de Shamon em sua cabeça. Jon Snow rapidamente voltou a si. Por que não está com a cabeça no lugar em uma situação dessas? Quer morrer? Jon Snow mordeu a parte inferior dos lábios. Shamon estava certo. Ele precisava se controlar. Tinha que deixar sua raiva por Vieira Dune de lado e engolir sua tristeza por Bran. Já que ele finalmente sabia a verdade, ele precisava se concentrar agora. Agares tinha aparecido pois queria levar a única coisa que seu irmão tinha deixado para trás na torre. Ele precisava impedi-lo. Mesmo não tendo sido capaz de proteger Jon Snow, ele tinha que pelo menos proteger Sesha, sua sobrinha. Eu vou te salvar. Seu circuito mágico circulou com força total para materializar suas asas de fogo. Os fatores demoníacos que ele tinha acabado de absorver reagiram aos estudos demoníacos. Ele chegou rapidamente na localização de Bran e Agares. Então era isso que você estava preparando o tempo todo. Desculpe, mas não posso conceder o seu pedido. Agares sorriu perversamente por trás das correntes de ferro divino e libertou sua força. Bam! Dezenas de asas negras se abriram, quebrando as correntes facilmente e fazendo pequenos pedaços de ferro divino sair voando. Já que a barreira do mundo ilusório havia sido destruída, o poder do círculo de selamento também enfraqueceu. Bran vomitou sangue e caiu de joelhos. O livro de Mercúrio estava se desfazendo em suas mãos. Não. Ele estendeu suas mãos como se não quisesse perder para Agares. Ferro divino surgiu de novo, apenas para colidir de modo inútil contra a barreira de Agares. Fútil. Agares mexeu sua mão e destruiu completamente o círculo de transmutação e o círculo de selamento. Bran agarrou seu estômago e caiu de cara no chão. Seus órgãos internos estavam todos feridos e sangue continuava a escorrer de sua boca. A pequena quantidade de força vital que ainda possuía estava se esvanecendo. Agares estendeu sua mão e algo começou a flutuar no ar no meio do campo vazio. Era uma bolha contendo uma garotinha. Bran! Bran! Sesha soluçava enquanto batia seus punhos contra a parede da bolha. Galliard tentou ir rapidamente em sua direção, mas foi lançado para longe por uma força invisível. Então foi isso que aquele cara deixou para trás. Não é completamente do meu gosto, mas é um bom troféu. Agares fez outro gesto e vinhas feitas de escuridão envolveram a bolha e a puxaram em sua direção. Agares lambeu seus lábios com uma língua vermelha e lentamente abriu a boca. Suas presas de aparência cruel brilhavam como se estivessem prontas para engolir a garota. Sesha gritava sem poder fazer nada. Ela não estava com medo de ser engolida por Agares, mas ver Bran chamar seu nome enquanto vomitava sangue e Galliard ter dificuldade para se levantar faziam seu peito doer. Isso a fez lembrar da mulher que ela considerava sua mãe. Sesha tinha uma memória anormalmente boa e ela ainda se lembrava do que tinha acontecido quando era bebê. Ela conseguia se lembrar de ter ficado presa em um lugar escuro e estranho onde rostos desconhecidos a apunhalavam com facas enquanto murmuravam palavras incompreensíveis. Sesha chorava de medo, mas sua mãe a salvou. Sesha, Sesha. Você parece com seu pai, fica mais bonita quando sorri. Não chore, sorria. As palavras de sua mãe ficaram gravadas permanentemente em seu coração, então ela sempre fazia esforço para sorrir. No começo era difícil para ela, mas depois de um tempo, ficou mais fácil e ela passou a gostar. Já que Bran ficava feliz quando a via sorrir, ela gostava ainda mais. Mas Bran estava ferido e ela queria ajudá-lo de alguma forma.
Sua mãe tinha se machucado tentando protegê-la também e agora o rosto dela parecia se sobrepor ao de Bran. Sasha esperava desesperadamente que alguém a ajudasse. Ela queria que tivesse um pai, mas já que não tinha um, ela pensou em outra pessoa que era como uma figura paternal para ela. Agares começou a engoli-la e Sasha fechou firmemente seus olhos. Caim. Uma linha de luz vermelha apareceu de repente, emanando calor enquanto cortava fora a mão direita de Agares. Sasha caiu no chão sem forças, mas de repente alguém a pegou em seus braços e a abraçou contra um peito sólido e morno. Sasha levantou a cabeça com lágrimas em seus olhos. A pessoa que ela estava esperando tinha finalmente aparecido. Era uma máscara tão assustadora como o rosto do diabo, mas os olhos por trás dela eram afetuosos. Caim. Yonvou usou o teleporte diversas vezes e então a colocou no chão sem falar nada, seus braços ainda ao redor dela. O calor se intensificou, bagunçando seus cabelos. Ele se ajoelhou para que ficasse cara a cara com Sasha e lentamente tirou sua máscara. Os olhos de Sasha começaram a tremer quando viu o rosto de Yonvou. Era um rosto que ela nunca tinha visto antes, mas tinha algo familiar nele. Era o mesmo rosto que aparecia nas histórias de Ninar da sua mãe. Pai? Ela disse com uma voz trêmula. Sem dizer uma palavra, Yonvou puxou Sasha em sua direção, prometendo a si mesmo que nunca iria perdê-la. Papai? É mesmo você? Sasha agarrou a manga de Yonvou, suas pequenas mãos tremendo. De vez em quando, ela ficava imaginando como seu pai se parecia. Sua mãe sempre sorria quando falava sobre ele, dizendo que era a pessoa mais maravilhosa, gentil e generosa do mundo. E também dizia que ele sorria bastante. Sasha sempre quis que ele estivesse por perto para ler histórias para ela, cozinhar comidas gostosas, brincar de esconde-esconde e carregá-la em suas costas. Quando Yonvou apareceu pela primeira vez, Sasha achou que seu desejo de ter um pai como o que sua mãe descrevia tinha se tornado realidade. No começo, ele parecia assustador com aquela máscara estranha, mas ele também era um humano dracônico e sempre brincava com ela. Ele até fazia lanches gostosos e conversava com ela o tempo todo, assim como o pai que ela imaginava faria. Antes de dormir, ela sempre juntava as mãos para agradecer as estrelas. Mas agora parecia que seu desejo realmente tinha se tornado realidade e seu verdadeiro pai havia aparecido. Era o mesmo rosto que sua mãe descrevia, mas ao invés de ter um grande sorriso, tinha um sorriso fraco e olhos tristes. Ainda assim tinha que ser o pai dela. Sasha enterrou seu rosto no peito de Yonvou e soluçou como se estivesse perguntando por que ele só tinha aparecido agora depois que ela e sua mãe tinham sofrido tanto e Bran e Galliard tinham passado por tantas dificuldades. Mas ela ainda estava grata por ele estar aqui. Yonvou acariciou silenciosamente as costas de Sasha, tranquilizando-a para que ela não se preocupasse e que ela não deveria chorar de novo. Então ele usou seu poder mágico para colocá-la para dormir. Ela estava exausta por causa do que tinha acontecido e precisava descansar. Rebecca. Entendido. Rebecca apareceu silenciosamente atrás de Yonvou e desapareceu com Sasha, levando-a o mais longe possível daquele lugar. Então Yonvou se levantou lentamente para olhar para Agares. Ele nem se importou em colocar a máscara de volta. Era inútil agora. Você. Bran ofegava, mal conseguindo se levantar. Seu corpo estava lentamente se desintegrando pela perda de sua divindade e poder sagrado, mas ele não conseguia tirar seus olhos trêmulos de Yonvou, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Yonvou estendeu sua mão na direção de Bran e ativou as runas mágicas em seus ossos. Curar. Recuperação. Apesar de ter sido só um tratamento de emergência, Bran se recuperou rapidamente, seus olhos travados no rosto de Yonvou. Vou te contar os detalhes depois. Bran simplesmente assentiu, sabendo que não poderia fazer nada. Além disso, ele percebeu que estava olhando para alguém com o rosto de Yonvou, não era o verdadeiro Yonvou. Suas habilidades, atitudes, personalidade e força eram todas diferentes. Galliard, que havia se forçado a levantar, também percebeu a mesma coisa depois de observar Yonvou com olhos de fada.
Yonvou puxou Vigrid e levantou a Aegis, encarando Agares. O demônio estava olhando para Yonvou com um pequeno sorriso, como se estivesse se divertindo. A sombra de Yonvou se esticou e chamou e Yanryong apareceram, segurando suas espadas. Bo saiu voando e começou a invocar seu exército de mortos-vivos. Os espíritos familiares também apareceram. O território dracônico de Yonvou já tinha sido ativado, mas o impacto de Agares no 23º andar era muito forte. Merda, tô fudido. Como vamos lidar com essa coisa? Demônios realmente são assustadores. Shannon e Yanryong agarraram suas armas com ainda mais força enquanto observavam o gigantesco Agares. Yanryong ficou ainda mais determinado. Até mesmo um ranker de alto nível não podia facilmente se aproximar de deuses e demônios. Era ainda mais impossível de se aproximar de uma entidade como Agares, até mesmo para Yanryong quando estava em seu auge como o deus da espada. Yonvou também estava sentindo a mesma pressão. Ele havia confrontado a deusa Urd no 16º andar. Mas Urd, que parecia com um sol colossal, não podia nem se comparar a Agares agora. Yonvou queria se ajoelhar por causa da pressão sob seus ombros, mas ele não planejava curvar-se aqui. Percepção extrasensorial, sincronização. Yonvou queria se libertar da pressão através da imitação, então pensou nas habilidades que Kindred havia mostrado nos pedaços de vestígios de Bran. Ele também pensou na exúvia do rei dos macacos. Então de repente, força começou a surgir de algum lugar dentro dele e eliminou a pressão. Você está sendo liberado da forte pressão de um demônio. O seu traço, sangue frio, o ajudou a manter a compostura. Você desenvolveu resistência a ataques mentais. Ele se encontrou como uma sobrinha que nem sabia que tinha. Era algo que Yonvou havia deixado para trás e ele tinha que protegê-la de todas as formas possíveis. Como se os pensamentos de Yonvou tivessem sido transmitidos para eles, os espíritos familiares que estava tremendo por causa da pressão de Agares se recompuseram e gemeram, enchendo-se de vontade de lutar assim que ele deu as ordens. Naquele momento, uma emoção mostrou-se rapidamente nos olhos de Agares. Os espíritos familiares e mortos-vivos eram tecnicamente próximos a demônios e já que tinham a propriedade sombria, teriam dificuldade para confrontá-lo. Mas eles conseguiram mostrar hostilidade sem medo, a força mental de Yonvou era tão forte assim. Ou seus artefatos eram excepcionais. Ou os dois. Mas no fim, não importava. Agares deu um sorriso presunçoso e olhou para Yonvou, que era outra única pessoa que queria ver tanto quanto Seixa. Então irmãos realmente são ligados pelo sangue. Que divertido. Vê-lo em pessoa é tão diferente de observá-lo lá de cima. Muito diferente. Yonvou não disse nada. Era mais importante entender o que Agares estava planejando. Não vai responder. Não gosto de falar sozinho. Só então Yonvou abriu a boca. O que você quer? Pelo que vi, você parece bem esperto. Já não tem ideia do que seja. Você quer eu e a Seixa, isso mesmo. A mão direita cortada de Agares já tinha se regenerado e ele estava coçando seu queixo com ela. Ele mostrou seus caninos afiados e o seu irmão me humilhou muito tempo atrás. Quero ser compensado por isso. A escuridão começou a girar em volta de Agares. Mas não é muito legal quando um grão-duques demoníaco ameaça um fracote como você, então vou te dar uma chance. Posso levar somente o humano dracônico ou você. A escuridão invadiu o território de Yonvou e envolveu seus espíritos familiares. Era suave, mas ameaçadora, como se fosse engoli-los a qualquer momento. Não é um mau acordo. Você quer poder. Eu posso dá-lo a você. Vou dar as mesmas condições que ofereci ao seu irmão. Você vai virar a torre de cabeça para baixo. Não está tentado? Um brilho de loucura apareceu nos olhos de Agares. Ele era um indivíduo obsessivo que tinha que conseguir o que queria, mesmo que ficasse entediado com a coisa logo depois. No entanto, a escuridão ao redor de Yonvou era sedutora, sussurrando promessas de poder que ele poderia terça-feira. Essas eram as mesmas palavras que seu irmão havia ouvido. Realmente era uma obsessão louca, especialmente considerando que era focada em uma pessoa morta.
Yonvou sabia que se apertasse a mãe de Agares, conseguiria o poder que tanto queria. Se não é o suficiente, desista da sua sobrinha. Como sacrifício eu vou recompensá-lo com algo ainda mais valioso. Mas mesmo estando à beira da morte, Yonvou ainda recusou as tentações de Agares. O motivo era simples. Relacionar-se com um demônio significava que você se perderia. Você perderia todo o seu livre-arbítrio e se tornaria alguém completamente diferente. Seu irmão não podia aceitar isso e nem Yonvou. E se eu não quiser? O rosto andrógenos de Agares se contorceu e uma poderosa energia demoníaca girava ao seu redor. A escuridão em volta de Yonvou eriçou-se como se fosse engoli-lo a qualquer momento. Você não sabe no que está se metendo. Agares havia sido rejeitado pelos dois irmãos. Ele estendeu sua mão para engoli-lo. Para vincular alguém à força, ele tinha que tocar na alma da pessoa. Não era algo que ele gostava de fazer, mas já que a situação tinha ido de mal a pior, ele não tinha outra escolha. A escuridão envolveu Yonvou e os espíritos familiares para prendi-los, para que Agares pudesse absorver a alma de Yonvou. Agares podia sentir os espíritos familiares agitados do lado de dentro, mas eles não eram uma ameaça, já que a escuridão fazia parte dele. Não era uma habilidade que um jogador pudesse confrontar facilmente. Mas por algum motivo, Agares se sentia inquieto. Ele esteve observando Yonvou do 98º andar por um tempo e não era da natureza dele simplesmente desistir e perder assim. Diferente de Yonvou nunca perdia a compostura. Até mesmo na frente de indivíduos que eram muito mais fortes do que ele, Yonvou nunca recuava. Ele era o tipo de pessoa que sempre tinha um truque na manga. Foi assim que ele prevaleceu durante a guerra entre o Dragão Vermelho e Xiongvado. Também foi assim que ele conseguiu foder com os planos da deusa Urd. E também não foi desse jeito que ele conseguiu o legado do Rei dos Macacos. Como pôde esse tipo de pessoa aceitar a derrota tão fácil assim? Era óbvio que um jogador não poderia derrotar um demônio, mas era estranho ele não tentar resistir. De repente Agares se endireitou. Ele nunca tinha se sentido assim desde que se tornou um grão-duques demoníaco. Quando foi a última vez? Ele percebeu que foi quando lutou com o falecido Rei dos Dragões, Lord Kalatus. Ele quase foi apagado da superfície da Terra e nunca mais se esqueceu dessa experiência. Porque ele estava se lembrando disso agora. De repente, ele percebeu que um ser que era tão forte quanto ele estava tentando aparecer nos céus enquanto o círculo de transmutação começava a flutuar mais uma vez. A escuridão envolvendo Yonvou foi forçada a se afastar por uma força imensa. Bum! O céu vermelho de repente se dividiu e uma luz brilhou sobre Yonvou. Ele lentamente abriu seus olhos. Seus olhos dracônicos brilhavam como uma luz dourada, como se fossem os olhos dourados impetuosos. Então diversos símbolos e runas se desprenderam do círculo de transmutação e flutuaram no céu. Da primeira vez, uma porta de ferro tinha saído do chão para permitir a entrada de Agares, mas, dessa vez, uma porta de ferro gravada com imagens de anjos e espíritos apareceu no céu. Continua no próximo vídeo.